Olá, boa tarde. Começa agora o RN em Debate na TV União. Nós vamos conversar com o prefeito de São Gonçalo do Amarante, Jaime Calado, que já se encontra aqui nos estúdios. Boa tarde, prefeito. Seja bem-vindo. Boa tarde, Alex. É um prazer e uma honra estar aqui no seu programa. Prefeito, o senhor foi um dos líderes da concretização do aeroporto de São Gonçalo do Amarante. E esse mês nós tivemos uma boa notícia no que toca ao processo de desenvolvimento do aeroporto, que é o decreto assinado pelo governador Robinson Faria, que melhora as condições de atratividade de novos voos ao diminuir a alíquota sobre o querosene de aviação, né? Como é que o senhor avalia essa medida do governador e qual a sua expectativa? Sem dúvida que é uma medida essencial para que o aeroporto, que é o primeiro aeroporto-cidade do Brasil, ele se consolide como um aeroporto-cidade, mas os benefícios dessa medida vão muito além do aeroporto, porque beneficia todo o segmento turístico, hoteleiro do Estado. Havia uma luta grande desse segmento todo, estava mobilizado há muito tempo, tanto as entidades dos hoteleiros, como de todos da parte do segmento turístico, que é o que mais emprega no Estado, né? Então, o governador está de parabéns por essa medida que já era esperada há muito tempo, mas a gente não sabe por que motivo não tinha sido tomada, mas antes tarde do que nunca, né? E eu estou muito otimista em relação a isso. Agora, a gente sabe que nós estamos falando de empresas grandes e isso não tem uma resposta assim, fazer como diz o Matuto, em cima da bucha, né? Mas dentro de um ano nós teremos aqui grandes mudanças, maior número de voos, movimentação de todo o segmento turístico, coincide também pela valorização do dólar, isso vai atrair tanto o turista estrangeiro que pode vir gastando menos para aqui, como os turistas nacionais que estavam tendo um verdadeiro incentivo para ir para o exterior. Ficava mais barato você ir para Buenos Aires do que você ir daqui, por exemplo, para o Rio de Janeiro ou do Rio de Janeiro para aqui, quer dizer. Então, eu acho que essa soma de fatores, embora a gente está saindo agora de uma alta temporada, mas eu acho que vamos começar daqui para frente a ver benefícios dessa medida. E eu achei também muito bom lá no anúncio, eu estava lá presente, o governador falou mais duas medidas que vêm se somar a essa. Uma é a conclusão dos acessos em um ano, né? E a outra é o investimento em publicidade lá onde mora o turista que preferencialmente vem a Natal, que é o pessoal de Minas, Brasília, Rio de Janeiro, e também o exterior, né? Então, são medidas assim importantíssimas, mas eu digo, de todas, a mais importante, sem dúvida, é a redução do querosene de aviação, porque, inclusive, é bom dizer para você que está em casa, que eu vi, não foi só um estudo, mas esse da Price, o que eu vi, estudei em profundidade, vai aumentar também a arrecadação do Estado e do município, quer dizer, reduz o valor da passagem, do passageiro, traz mais voos, quer dizer, beneficia todos e também, porque o volume será maior, tanto do querosene que vai ser colocado em cada avião, porque o avião vai encher o tanque aqui, porque é barato, que não estava enchendo,
Então, vai aumentar a arrecadação do Estado e da Prefeitura, que tem 25% desse ICMS. Bacana. Prefeito, passados 2 meses de gestão do novo governo aqui no estado do Rio Grande do Norte, obviamente o senhor, na campanha passada, pertencendo ao PR, esteve apoiando uma outra candidatura, mas o senhor, como uma pessoa isenta na avaliação, quando faz a avaliação, como é que o senhor avalia a gestão do governador Robinson Faria nesses 60 dias? Realmente o período é muito curto para avaliar um governo. Os governos hoje, mas eu já fui do Estado e sei, é um governo muito burocratizado. Qualquer ação é muito, com um convênio leva tempo imenso, muitas assinaturas. Então, existe um excesso de burocracia que não é um privilégio do Estado, é do país inteiro e também dos municípios. Mas eu como você disse, eu não votei no governador, votei em Henrique, sou do PR, estarei onde o PR estiver, mas eu vejo uma coisa muito positiva no governador Robson, é a vontade visível de fazer as coisas. O Estado precisa de muitas medidas, como essa que foi tomada agora, que ele podia até demorar mais, não é? E ele foi rápido, ao meu ver, e ele está determinado a melhorar a segurança, a melhorar a saúde, a melhorar esses problemas que todos nós, em cada esquina, tem gente fazendo diagnósticos mais variados, mas o executivo é que tem essa missão de tomar a iniciativa e eu estou vendo ele com muita vontade de fazer. Isso é fundamental para a sociedade ver e para a equipe. Eu já fui de várias equipes, nada mais desanimador quando o chefe está indeciso ou desanimado. Então, é um incentivo importante para toda a sociedade a gente ver o governador querendo fazer visivelmente e tomando iniciativas. Eu acho que isso é positivo, é cedo para a gente avaliar, mas essa medida e outras medidas que têm sido tomadas, eu acho que dão um indicativo muito positivo no sentido da vontade de fazer. Prefeito, pela sua experiência, o conhecimento que o senhor tem, até a visão estratégica que muitos elogiam no senhor, o que é que o Rio Grande do Norte precisa, né, para que possa se adequar e ser o Estado um verdadeiro instrumento de desenvolvimento da região? Olha, lá no PR, a gente, durante mais de um ano, tinha um grupo de estudos discutindo os problemas do Rio Grande do Norte e as soluções, né? E a gente sabe que tanto o país como o Estado precisa de uma nova agenda, né? E qualquer um, na ponta do dedo, diz quais são os problemas. É segurança, é saúde, é excesso de burocracia, que atrapalha a vida do cidadão, e tanto do gestor estadual como municipais, como as empresas e tudo mais. É a questão de ter políticas de Estado. Tem que ter um plano de desenvolvimento nesse Estado com visão de 20 anos, não é? E que seja uma questão de Estado e não de governo. Quem ganhar tem que seguir aquela cartilha. Nós precisamos de ver isso a nível estadual e a nível federal também. Então, é preciso aqui ter um grande problema que, desde que Cabral chegou aqui, essa questão da seca. Nós temos que ter um plano de conviver com a seca. Lá tem parte da Califórnia que é mais seco que o Rio Grande do Norte. E resolveram. Então, se resolve com tecnologia e com medidas de longo prazo, né? Você vê aí a transposição do Rio São Francisco, já era para estar pronta há muito tempo, não terminou, porque aquilo foi uma obra que parou mais do que o carro do lixo, né? Todo mundo parava aquela obra. Até um bispo italiano foi fazer uma greve de fome lá para parar. Eu queria ver aquele bispo agora, faltando água aí no Nordeste todo, e no Sul também, porque chegou lá, né? Pois bem, então o Rio Grande do Norte não tem ainda um projeto pronto de utilização dessas águas
Então, eu acho que são coisas assim. O Rio Grande do Norte tem uma economia muito diversificada. O turismo, como a gente falou aqui, 400 quilômetros de costa, o povo receptivo, isso é uma coisa que são as duas coisas mais difíceis do turismo nós temos aqui. Então, precisa incentivar isso, é um estado mineral, você tem minérios aqui desde dentro do mar, aí é o pré-sal da costa do Rio Grande do Norte, que a Petrobras já descobriu e tal, até você chega lá em Canto, em Tenente, naquela cidade lá da Tromba do Elefante, que tem água mineral, olha, a água mineral água marinha, né? Enfim, temos muitos minérios industriais, como ferro ali em Jucurutu, que tem uma reserva para 50, 100 anos, tem o feldspato lá ali em Corrais Novos, até sair em Parelha, aquelas serras, tudo é de feldspato. Temos o nosso sal, temos produção de... Então, tem que ver essas riquezas e as riquezas potenciais e fazer um planejamento a longo prazo, se juntar todas as forças aqui, fazer um porto, que a gente já perdeu refinaria, já perdeu muita coisa, e perde todo dia emprego de exportação e tudo, porque não temos um porto para navios de grande calado. Quando o João Maia foi secretário de Desenvolvimento Econômico, ele traçou aí metas com pilares da economia. Um deles, por exemplo, a geração de energia. O Rio Grande do Norte não gerava 1 quilowatt de energia. O Rio Grande do Norte hoje exporta energia limpa para o Brasil. Todo o consumo do Rio Grande do Norte hoje, quer dizer, a eólica hoje, as eólicas produzem energia para todo o nosso consumo, quase ninguém fala isso. E exporta energia de qualidade. E isso está só o começo, porque ainda tem um potencial muito grande para a geração de energia aqui. Então, é isso. Planejar a curto, médio e longo prazo, estabelecer metas, fazer políticas de Estado, ver essa questão estratégica. Se você bota um porto, então, naquele tempo, João, o governo do Estado, a governadora era Vilma, né? Foi feito um convênio com a Assim de Mossoró e eles fizeram um projeto para ter um porto desse em Porto do Mangue. Depois, no governo Rosalba, a coisa avançou um pouco com a lei dos portos, que é permitido a iniciativa privada entrar e tal. Eu acho que isso ali é um grande projeto, porque acoplado a ele deve ter uma ferrovia de Mossoró até lá e de lá para aqui para Natal, com um ramal para o Siridó, porque aí você tem como escoar todo esse potencial. Por exemplo, você tem aquele minério de ferro em Jucurutu, que as reservas são imensas, pode-se trazer o ferro para exportar nesse porto, porque tem que ter um grande porto que pegue navio de 75 mil toneladas acima. É o chamado navio pós-Panamá, que tem um calado de 14 metros, né? Então tem que ser esse porto grande. E ali fazer uma siderúrgica, né? Para agregar valor e gerar emprego. Esse feldspato, lá em Parelhas, tem 3 empresas que preparam a matéria-prima. O feldspato é a matéria-prima para cerâmica fina, né? A China compra tudo isso, compra mesmo. E o ideal não é exportar bruto, é você fazer aquele preparo, como eles fazem lá em Parelhas, gera emprego, isso numa escala muito maior. E as nossas frutas, enfim, o Rio Grande do Norte tem um potencial imenso. E temos muita gente inteligente aqui, professores aí da universidade, gente com experiência. Então, temos quadros importantes. Temos aí 1 minuto de entrevista. Eu queria que o senhor abordasse rapidamente a problemática fiscal no que toca, à questão orçamentária e financeira, os níveis elevados de gastos com o pessoal do governo do Estado. Isso realmente é um entrave na questão da gestão pública? É um entrave. Hoje, quem mata prefeito, governador e tal, é Folha. Então, a Folha, ela deve ter um tratamento especial. Por quê? Porque você não pode sacrificar os bons servidores, que a maioria dos servidores são bons.
Mas tem uma parte, e isso é em qualquer categoria, isso é em qualquer lugar, que nem sempre corresponde ao que recebe do erário. O Poder Executivo normalmente paga muito mal, paga mal. Olhe quanto ganha um servidor do Executivo, com algumas exceções, né? Tem algumas exceções aí, algumas áreas que têm um salário digno, mas a grande massa não tem. E o governador ou o prefeito assume, a maioria desses servidores são efetivos, você tem que lidar com aquilo, eles não podem morrer de fome na sua frente, então não é um problema simples essa questão da folha. Então, eu defendo, eu acho que o serviço público não é de hoje, não é que paga bem ou paga mal, paga burro, porque nivela por baixo. O mesmo valor que paga um servidor que se esforça, paga a outro que não quer nada com a peteca. Então, o que a gente defende é criar mecanismo de produtividade nas áreas que você pode medir essa produtividade, né? E no desempenho nos que não pode. Por exemplo, um vigia, você não tem como medir produtividade, mas tem como medir o desempenho dele, que chega na hora, que nunca teve um sinistro. Enfim, esse é o grande desafio para os gestores. Eu não tenho dúvida de que isso é um dos maiores problemas que o governador tem que enfrentar, viu? Mas tem meios de fazer isso. Não adianta querer tomar medida para ontem, tem que tomar medidas de curto, médio e longo prazo, porque não dá para resolver isso do dia para a noite, mas sem dúvida isso é um problema muito sério para todos os gestores hoje, todos. Do Rio Grande do Norte, sem sombra de dúvida. Ok, prefeito Jaime Calado, eu queria agradecer a sua participação hoje aqui no RN em Debate. Obrigado. Ficamos por aqui, tenham todos um excelente dia e até amanhã.